professora Maria Helena Santana, depois a gente abre o debate. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite à Flávia, ao Juliano, pela mais uma participação no Boteco, e também dizer que eu estou muito honrada de estar conversando, expondo junto com o professor Blount, e que realmente o chimarrão é um elemento sagrado mais do que identidade cultural, e não aceitar seria assim uma heresia. Brincadeiras à parte. Bom, também fiquei pensando o que falar sobre nessa questão, sabendo também que o tempo é bastante curto, e que depois temos uma atividade lúdica após, que é o samba, que acontece no boteco, mas a questão do multiculturalismo, ele remete a algo que, para antropólogos, assim, é justamente, digamos assim, o chão, o próprio assim, aquilo que se está por fazer para pensar, enquanto objeto, enquanto questão que é prioritária, que é a questão mesmo da diversidade cultural humana, só que colocada em novos termos, porque ele não se apresenta simplesmente como uma questão de diversidade cultural. A antropologia, desde os seus primórdios, desde as primeiras reflexões, ela nasce sobre a questão justamente de um embate, de um olhar europeu diante de diferentes sociedades, com as suas formas de existência, as suas formas de ser, e as diferentes respostas que foram dadas, pensando aí na questão da conquista ultramarina de europeus em relação ao Novo Mundo. Então, as diferentes respostas que passaram desde respostas teológicas, religiosas, morais, de um certo, inclusive de uma certa naturalismo, do ponto de vista do direito, respostas assim, em termos assim, de natureza humana e uma antropologia filosófica, até que se constituísse então uma reflexão a partir de assentada em métodos de investigação, em campo, de uma antropologia pensada como disciplina, como ciência social. E que a questão, então, a tensão de pensar os universais e pensar a questão da diversidade, já desde o início ela é colocada numa tensão política, uma tensão que se colocou com o empreendimento do pensamento, primeiramente um pensamento europeu, eurocêntrico, em relação a povos do mundo. Em relação à antropologia, pensando como o outro, e esse outro sendo aquele que não é o eu, que não é o europeu, que não faz parte da cultura, não faz parte de uma civilização europeia. Muitas vezes ele pode ser confundido com o demônio, a própria encarnação do diabo, como muitas vezes foram povos indígenas aqui do litoral brasileiro, que praticavam antropofagias e outras práticas. Enfim. Mas, desde que a antropologia se constitui então, como um campo reflexivo, sobretudo com os seus métodos de investigação em campo, a famosa metodologia, que é um método relativista, embora não seja a produção de um conhecimento, de uma reflexão simplesmente relativista, é um método que permite se colocar na perspectiva de um olhar do outro. Então, sempre tensionando, desde que ela se constituiu, a questão do poder, da tensão, da desigualdade da produção desse conhecimento, parece que ela ficou meio que, nas suas primeiras décadas, colocada de lado. Uma produção de pensamento, de uma reflexão sobre o outro, tentando conhecer o outro, tentando traduções desse outro, tentando entrar através do olhar desse outro, mas não colocando uma questão que é fundamental quando aparece essa noção de multiculturalismo, que ela não aparece apenas dentro das correntes, das diferentes epistemologias, de pensamento, de sociologias, de outras áreas da antropologia, mas da educação, do campo do direito, mas colocada pelos próprios movimentos sociais mesmos, no movimento de descolonização, que vai acontecer sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Acho que a questão judaica, o holocausto judaico e outros, foi uma questão fundamental que ajudou a suscitar isso do ponto de vista das reflexões disciplinares, mas são os movimentos sociais na década de 60 nos Estados Unidos. E que vai trazer uma novidade, que é justamente esse outro é um sujeito, e esse sujeito ele também pensa, ele também tem as suas reflexões, e ele tem algo a dizer sobre si. Então, há uma explosão em relação a uma certa comodidade da reflexão, por exemplo, dentro do campo da antropologia, que é da onde eu estou falando, e ela vai, sobretudo, se dar nos anos 70 e 80, com a chamada
né, conhecida dentro da disciplina, dentro, né, desse campo de reflexão, chamada crise da representação, ou seja, quem é o antropólogo, quem são os antropólogos, para dizer que estão, né, dizendo alguma coisa sobre o outro. As suas representações são, efetivamente, elas têm algo a dizer como o olhar desse outro. Essa é a questão. Então, que discursos, que narrativas, que descrições são feitas, né, nessa questão dos inúmeros trabalhos de campo e das produções reflexivas que são feitas depois em termos assim, de pensar a própria cultura, né, da onde fala o antropólogo em relação à tensão e comparação com os diferentes objetos que seriam culturas diferentes. E essa explosão que chamaram de representação, ela vai produzir uma abertura em termos de campo epistemológico que se coloca mais do que o reconhecimento da diversidade, né, nos chamados processos de descolonização, é a emergência de outros narradores, ou de antropólogos locais, ou de sociólogos locais, que vão trazer a questão da tensão, né, e do poder. A questão de um discurso que se faz tensionado em relações hierarquicamente colocadas, em relações de poder. E isso aí, é evidente, tem a emergência na década de 60, no movimento negro norte-americano, colocou as questões dos direitos civis, dos negros norte-americanos, problemas, questões de afirmação, das diferenças de direitos. Né? Então, na verdade, é um multiculturalismo, acho que ele é um movimento que ele abarca diferentes movimentos, né? São diferentes movimentos, é dentro do campo da área da reflexão, do conhecimento, das ciências, em que tem uma modificação epistemológica do ponto de vista da produção, de ver outros que também produzem discursos, então eles não apenas estão ali enquanto um objeto a ser apreendido, compreendido, mas ele também participa da produção de algo que está sendo, né, pensado e dito, né, nessa produção dessa narrativa, dessa descrição, e os próprios movimentos que vão colocar demandas por a questão aí entra do reconhecimento. Né? São as chamadas políticas de reconhecimento e elas, na verdade, produzem relações de né, a própria produção antropológica, sociológica desse campo, ela vai contribuir, ela vai ser performativa no sentido de instruir determinados movimentos sociais, assim como esses movimentos também vão trazer novas contribuições de pensar então a questão da diferença e dessa relação da desigualdade, né, de uma forma tensa, reposta, colocada. Né? E é o problema, então, menos do que representar, é o reconhecimento. O reconhecimento é algo que se faz enquanto, né, uma posição de pensar sobre um fundo comum, né, de um horizonte comum, ou mesmo em tensões mesmo, né, em conflitos, numa proposição de dialogias. Do ponto de vista um pouco mais histórico, se poderia até pensar que esses movimentos eles são uma insurgência a antigas formas de constituição de Estados-nação, que se constituíam também em narrativas históricas, então muitas vezes no início, né, século XIX, positivistas, positivadas, posteriormente críticas em relação ao próprio discurso do historiador, o próprio fazer do historiador, sobre que base, né, sobre que fundamentos se coloca para falar, né, sobre um determinado passado histórico, e que vozes são, sobretudo, silenciadas, porque ajudam a constituir a ideia justamente de nação e de um percurso de uma história nacional. E esse movimento do multiculturalismo, ele coloca a perspectiva das inúmeras vozes silenciadas, ou que não tiveram, ou que não têm uma autorrepresentação na produção de narrativas, na produção de discursos. O que resulta em interessantes movimentos, então, não só no campo da produção de artigos, teses, etnografias, né, sobre a questão da diversidade, mas em movimentos do que fazer com a diferença, que não é apenas uma descrição dela, mas é uma posição frente a ela. E é uma posição que envolve pragmatismo, envolve uma questão política. Né? Então, o que fazer? Que estratégias? E entra juntamente nesse campo agenciamento de políticas de Estado também. Então, uma coisa que a gente vai ver
a educação, por exemplo, no campo, em que recentemente se tem colocado a questão do multiculturalismo, sobre como fazer uma educação que seja multiculturalista, que consiga trazer não apenas uma versão de uma pedagogia homogênea, que faça o ensino de determinadas matérias, mas que ela consiga trabalhar em cima de uma diversidade em termos de sala de aula, diversidades curriculares. Um outro campo seria, por exemplo, a Constituição do Campo de Direito, e inclusive a nossa própria, países como Canadá, Estados Unidos e o Brasil, adotaram essa perspectiva, inclusive de reconhecimentos constitucionais dessa diversidade. Então, o próprio campo do direito também produzindo essas aberturas à emergência daquilo que seriam consideradas minorias culturais ou as minorias étnicas. A nossa Constituição Federal é um exemplo disso. A nossa Constituição ela prevê o reconhecimento, garantias, por exemplo, a povos indígenas, a povos afrodescendentes, nas inúmeras figuras de quilombolas, que seriam descendentes de quilombos, e a formação étnica dada nesse reconhecimento, de uma certa maneira não está escrito na carta, mas há uma subtende-se como minorias culturais. Como minorias, e entendendo a ideia de minorias culturais como aqueles que não têm relação, não estão empoderados. E nesse sentido, a própria Constituição, enquanto ela tem uma função não apenas normativa, mas uma função programática, uma função dirigente, uma função de compromisso, de mudança. Quer dizer, se ela vai ter esse papel, se ela vai ter essa função, evidente, depende dos próprios setores da sociedade, dos segmentos interessados se apropriarem, como que tem acontecido, aliás, em vários momentos, na nossa história recente do Brasil, com a questão dos povos indígenas, embora, e também em muitos da questão, por exemplo, de cotas e direitos relacionados a grupos quilombolas aqui no Brasil, embora com todas as dificuldades que essas garantias se efetivem, em função de poderes maiores do campo político, do campo econômico, sobretudo. Bom, mas então, voltando, há uma questão aí da emergência desses campos, num problema que está posto na questão então, do reconhecimento, e reconhecimento enquanto também pensado aqui como uma questão de disputa, uma disputa que é política, são disputas simbólicas. E aí eu vou entrar na colocação do professor Glaude em relação à questão do conceito de cultura, e que, tendo aqui a concordar, a cultura para que tenha um conceito que se operacionalize como um conceito razoável para a compreensão da realidade, deve supor, sim, uma abertura. Diria mais que abertura, ela não deve supor uma forma substancializada, uma forma reificada. O que é cultura, na verdade? Podemos dizer assim, são processos de comunicação, de produção de sentidos, de produção de compartilhamento de representações, que nós podemos anotar logo ali. Há algumas tradições, sim, algumas coisas têm maior duração, sim, mas em que medida elas têm maior duração? Quais são os contextos em que se fundam e que permitem que determinadas identidades, que se mantêm e reivindicam, elas se sustentem também, enquanto identidades emergentes que reivindicam um espaço, algum poder, alguma garantia, algum direito. Então, essa tem sido, dentro do campo da antropologia, uma das questões a serem, tem sido bastante pensadas e trabalhadas do ponto de vista de estudos, o quanto os grupos, no caso, que reivindicam uma voz, reivindicam determinados direitos, conseguem descobrir os mecanismos, por exemplo, constitucionais de garantias que lhe permitem isso, mas também de empoderamento, de um agenciamento que se empodera, inclusive de discursos, narrativas feitas de antropólogos, sociólogos, da filosofia, enfim, o quanto essa relação, esse empoderamento, ele realmente está produzindo mudanças, porque muda. Então, tu tem um campo, alguns o multiculturalismo não é uma corrente, é um contexto de movimentos, e alguns, talvez seja bastante complicado, aqueles que se mantêm na questão da afirmação da identidade, por exemplo, étnica, pela sua própria afirmação, onde talvez não transcenda alguns problemas, alguns conflitos relacionados à questão de racismo, por exemplo.
Agora, há outros, dependendo, outras posturas, outras formas de lidar com a questão da emergência, a reivindicação de identidades, justamente uma maleabilidade, onde toda vez que aquilo, já diria o sociólogo, por exemplo, Boaventura Souza Santos, toda vez que uma determinada reconhecimento de diferença ela for ruim para um determinado grupo, para aquele reconhecido na diferença, né, e que aquilo for prejudicial, pode se reivindicar sim a igualdade. E também, de outra forma, toda vez que a igualdade ela for um tanto quanto destituidora de processos identitários, de uma questão que dá, né, afirmações, mas do ponto de vista, né, existenciais e que são necessários, muitas vezes, na questão, né, de dizer quem somos, os grupos podem reivindicar, sim, a sua diferença, né, a sua diferença cultural, que, aliás, a nossa Constituição garante, né? Os grupos indígenas, por exemplo, eles têm o direito a viver segundo a sua tradição. E essa tem sido, aliás, uma grande discussão no campo pragmático mesmo, né, do reconhecimento de territórios indígenas, por exemplo, porque o que, afinal, o que são as culturas indígenas? Estão usando telefone, estão usando carro, estão usando trator, não são mais índios. Sendo que isso ainda é um olhar de fora, né, e não um olhar de dentro dessas tradições que se reinventam. Toda tradição só existe porque ela se reinventa. Ela precisa justamente de uma readequação dos seus contextos contemporâneos. Sem isso, ela não sustenta, não são os processos. Enfim, foi o que eu disse no início, né, o que pensar, né, em relação a isso, talvez questões do trabalho, talvez trazer mais assim, um pouco, acho que uma questão assim, do que se estrutura, talvez, em termos, né, de uma reflexão de antropologia que está a todo momento se deparando, sim, aí com casos específicos, conflitos específicos, questão de patrimônio, questão de memória, questão de terras indígenas, direitos, né? Aqui mesmo vai ter um problema aqui em Pelotas em relação à festa de Iemanjá, a festa da Nossa Senhora Navegantes. Parece que com a intenção da prefeitura, não sei se é da Câmara, se é do prefeito, de interditar a festa, né? Então são questões assim, são um direito religioso que, aliás, se garantido pela Constituição. Mas então, como eu disse, pensei mais em fazer colocar isso uma questão que se apresenta em termos de uma série de discussões que podem ser feitas a partir desse tema, do que propriamente uma reflexão acabada. Era isso, obrigada, e desculpa pelo tempo, se foi muito.